irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus por mais um dia, né, que nós estamos na presença do Senhor, esse dia especial, né, que se findou, né, com o pôr do sol, o sábado do Senhor. Tenho certeza que assim como eu fui muito edificado, né, de manhã no culto lá na nossa igreja, que os irmãos também foram edificados, né, porque é um dia especial onde o Senhor separou para que nele nós pudéssemos ter a oportunidade de buscar um pouco mais ao Senhor, né? Então é um dia maravilhoso, um dia de alegria, e é um dia, eu costumo dizer que é onde nós renovamos as nossas energias, né? É como a bateria que às vezes ela está ali, né, chegando no final, e aí você coloca no carregador e ali ela vai recarregando, daqui a pouco ela está pronta, toda recarregada, né? Então não somente o sábado, mas todas as vezes que nós nos reunimos na presença de Deus, é um momento em que a nossa bateria espiritual ela é recarregada, porque Deus ele tem sempre uma porção, e a porção certa, adequada para cada um de nós, para que nós possamos continuar prosseguindo a nossa jornada. Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro, né? Ela começa justamente citando aí o apóstolo Pedro como o autor dessa carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, irmãos, nós sabemos que é um personagem marcante. Dentre todos os personagens bíblicos, Pedro, ele foi um personagem, um apóstolo marcante, né, que é citado sempre, né, ele predomina diante de muitos outros, porque Pedro ele tinha um temperamento que sobressaía os demais, né? Vamos dizer assim que Pedro ele era mais, vamos dizer assim, não seria precipitado, mas talvez, né, em muitas ocasiões Pedro ele já tomava ali a palavra, né? Por exemplo, Jesus vai querer lavar os pés de Pedro, Pedro já na hora que fala, não Senhor, meus pés não, né? Então Pedro ele tinha esse temperamento assim, de forma repentina, né, precipitada, e então por isso ele se destacou em muitas ocasiões, tanto negativas como também positivas, porque Pedro, quando ele passa ali pela a experiência de ser batizado com o Espírito Santo, algo é mudado na vida de Pedro. Pedro ele é transformado no novo homem após ser ali inflamado pelo Espírito Santo, e ali Pedro ele agora é um novo homem, né, que agora ele passa a viver experiências gloriosas com o Senhor. E na primeira pregação de Pedro, né, irmãos, quando após ele ter sido batizado, ele ter sido inflamado pelo poder do Espírito Santo, ele prega numa ousadia, ele prega ali numa confiança, numa fé, né? E ali o resultado daquela pregação são 3.000 almas, né, que se rendem a Jesus Cristo, né? Então Pedro, ele, a partir do batismo com o Espírito Santo, agora ele começa a viver uma experiência extraordinária. Nem parece o mesmo Pedro, né? Aquela famosa frase que a gente já ouviu muitas vezes alguém dizer, né? Quem te viu e quem te vê, né? Por quê? Porque quando o Espírito Santo ele vem e ele entra na vida do homem, ele entra na vida da mulher, ele separa justamente, né, do antes e o depois. Quem era essa pessoa e quem é essa pessoa agora após ela ter sido inflamada pelo Espírito Santo, né? Ela passa agora a ser uma nova criatura, né? O próprio tema da mensagem, né? Uma nova vida em Cristo. Ela passa a ser agora uma nova vida em Cristo, né? Uma pessoa regenerada, uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. E é justamente isso que acontece com Pedro. Então Pedro, que nos escreve esta carta, é uma carta universal. Sabemos que algumas cartas elas foram direcionadas a algumas igrejas da época, né, e consequentemente até hoje ela fala conosco, porque
alguma mensagem que foi destinada para uma igreja lá no passado, ela também, às vezes ela vem de encontro à igreja atual, porque às vezes ela está vivendo a mesma situação, então Deus ele traz aquela mensagem à igreja atual. Mas a carta do apóstolo Pedro é uma carta considerada uma carta universal, ou seja, para todas as pessoas, né? É uma carta que ela foi destinada de uma forma não específica, mas para todas as pessoas. E essa carta, na realidade aqui, no primeiro versículo, ela vem dando um destinatário, não a um determinado local, não a uma determinada localidade, né, geográfica, mas ela vem destacando aqui a todos os eleitos. Olha só, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, do ponto da Galácia, da Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. É interessante a gente destacar, né, aqui a presciência de Deus Pai. Por quê? Porque a gente vai encontrar algumas linhas, né, teológicas que acreditam na predestinação, ou seja, no fato de que Deus ele tem os seus filhos preferidos, né? E aqui esse texto ele explica justamente que Deus ele não tem os seus preferidos, né? Deus ele criou a humanidade, né? Ele criou todos, né, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, mas aqui eleitos segundo a presciência de Deus. O que é presciência de Deus? É algo que alguém consegue saber antes de acontecer. Então Deus, dentro da sua onisciência, Ele sabe tanto o que passou, tanto o que está acontecendo, quanto o que vai acontecer. Semana passada, né, eu pregava na igreja a respeito disso, falando a respeito, né, de muitas coisas boas e ruins que acontecem na humanidade, e que os planos de Deus, os projetos de Deus, não é que nada de ruim acontecesse. Pelo contrário, a palavra de Deus vai nos mostrar, né, em vários pontos, que o projeto de Deus é o bem para a humanidade, né? Então Deus ele não tem culpa de todas as coisas ruins que acontecem, porque Ele fala lá em Jeremias 29:11: eu sei os planos que tenho a favor de vós, planos de paz, planos de bênção, para dar o fim que esperais, né? Então os planos de Deus são planos maravilhosos, mas a Bíblia ela foi escrita e nela está relatado a história da humanidade desde o início até o seu fim. Por quê? Por causa da presciência de Deus. Então Deus sabia e sabe de tudo aquilo que vai acontecer, mas não como resultado da sua vontade, mas como resultado da vontade do homem que se desviou de Deus, o homem que escolheu desobedecer a Deus e fazer aquilo que o Senhor ordenou que ele não fizesse. E aí a gente vai, né, cair justamente lá no início, quando Adão ele desobedece a Deus, e aí vem o Senhor e fala: maldita é a terra por tua causa, né? Então, desde então a terra agora passou a sofrer, né, várias consequências, como atitude não só de Adão, mas de toda a humanidade que herda agora a natureza pecaminosa de Adão, e por isso começa a praticar todo tipo de erro, né, e todo tipo de pecado. Mas essa carta ela é destinada aos eleitos, ou seja, aqueles que um dia foram alcançados pelo Senhor Jesus, aqueles que um dia a eles foi revelado o plano de salvação, aqueles que um dia eles foram regenerados, foram transformados, foram agora, né, aqueles que não tinham uma esperança na vida, aqueles que não tinham, né, um sentido na vida. Essa carta ela é destinada para essas pessoas que um dia elas tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E aí ele vem falando, né, no capítulo 1 sobre uma viva esperança. Esses que agora eles têm uma esperança, né, uma esperança viva, né? Não é a esperança, aquela esperança a última que morre, né? A esperança que nunca morre, porque essa esperança ela é real, ela é viva e ela há de se cumprir
no tempo determinado por Deus. E o apóstolo Pedro, como um homem que ele passou por várias experiências na vida, o apóstolo Pedro também enfrentou muitas lutas, ele enfrentou muitas provações. Ele sabia mais do que ninguém, provando na sua própria pele, na sua própria carne, que ser cristão não é fácil. Ser seguidor de Cristo não é fácil, né? Então, o apóstolo Pedro, ele está escrevendo esta carta, mas ele está escrevendo essa carta não como alguém distante do que ele está escrevendo. Pelo contrário, o apóstolo Pedro, ele está escrevendo algo que ele viveu. Ele está pregando, ele está anunciando, mas algo que ele mesmo viveu na sua experiência de vida com Cristo. Então ele fala com propriedade e ele fala também com uma preocupação. Por quê? Porque assim como ele venceu o desejo dele, também inspirado pelo Espírito Santo, aqui é que os cristãos vindouros, aqueles que viriam, nós, né, todos aqueles, né, que leram essa carta, eles também vencessem. Então ele vem chamando a atenção para o valor imensurável da fé cristã. No capítulo de número 1, ele vai falar sobre essa fé, que ela é provada e que ela é comparada justamente ao ouro, que ele é refinado, ele passa para que ele possa ser refinado, ele vem passar pelo fogo. Ele é queimado como prova para que possa ser provado realmente se aquele ouro ele é verdadeiro ou ele é falso. Assim também é o cristão. As provações, elas vêm na vida daquele que é cristão, e elas provam se o cristão é um verdadeiro cristão ou se ele não é um verdadeiro cristão. E o que é interessante, irmãos, que eu estava meditando nessa carta de Pedro, é que, inclusive no capítulo de número 1 mesmo, nós vamos ver, através do versículo 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Olha que coisa extraordinária, Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos chamou, aquele que nos fez agora participantes desse tesouro que é a salvação, ele fala que nós somos guardados pelo poder de Deus, né? Existe algo extremamente precioso dentro de cada um de nós, que é a fé que o Senhor ele nos deu. É um dom de Deus, nós adquirimos, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie, né? É dada gratuitamente. A fé, ela é um presente, é um tesouro que Deus ele colocou dentro de nós. E é por isso que a palavra de Deus, ela sempre vem sendo pregada. Por quê? Porque essa fé que uma vez foi nos dada, a fé que uma vez foi dada aos santos, né? Ela precisa ser preservada, porque ela é preciosa. Ela é a chave para que nós possamos entrar nos céus. Eu fico pensando, refletindo, né, em coisas que são valiosas aqui na terra, né? Quem já teve a oportunidade de ir num encontro, por exemplo, de antiguidades, carros antigos, você vê cada carro ali que, né, na época nós não éramos nem nascidos, e você fica olhando e fala, mas que coisa tão bonita, né? Tão maravilhosa, que privilégio a gente poder contemplar a beleza, os detalhes, né, de cada veículo ali. Eu falo de veículo, mas existem várias coisas, né? Mas por que nós podemos ver? Por que nós podemos contemplar? Porque alguém preservou isso. Alguém entendeu que aquilo tem um grande valor e preservou aquilo. E é por isso que nós temos hoje a oportunidade de ver e de contemplar aquilo. E de fato,
a maioria não tem nem valor. As pessoas nem vendem, porque o valor é muito imenso, porque vai além do valor monetário. Existe um valor ali emocional, envolvendo família, né? Foi do avô, foi do tataravô e assim por diante. Então aqui o apóstolo Pedro, ele sempre, não só o apóstolo Pedro, mas toda a escritura, ela serve justamente para quê? Para que esse tesouro que um dia o Senhor nos deu, ele seja preservado, ele seja guardado no poder de Deus. A fé que uma vez foi dada a cada um de nós, ela precisa ser preservada. E é por isso que eu gosto daquele texto que está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, se não me engano, que diz assim: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança, para que a nossa esperança ela permaneça viva até o dia de Cristo, porque a esperança ela é real, ela vai se cumprir. Então, o apóstolo Pedro no capítulo 2, ele vem falando assim, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Todos nós aqui temos essa experiência de que o Senhor é bondoso, né? Eu pregava justamente semana passada dizendo: o Senhor, Ele continua sendo bom, independente das coisas ruins que acontecem, o Senhor, Ele continua sendo bom. Não é culpa de Deus, né? Uma vez que Adão ele pecou, houve legalidade para que o mal pudesse agir, e assim consequentemente as pessoas, à medida que elas desobedecem, elas dão legalidade para que o mal venha a atingi-las e toda a sua descendência. Então o apóstolo Pedro aqui ele vem falando para os eleitos, né, para que nós possamos desejar, continuar desejando, né? Não podemos perder esse desejo pelo leite espiritual, ou seja, o alimento sólido, o alimento que traz realmente, né, a substância, né? Segundo o Dr. Ray Ribeiro, que é um dos médicos, né, mais bem conceituados, o leite ele está, se não me engano, no primeiro lugar entre o melhor alimento, né? Ou seja, o alimento que traz substância. Ele chega a dizer que até aquele idoso que ele está ali totalmente, né, fisicamente debilitado, se ele toma leite materno, né, ele levanta. Por quê? Porque o leite ele tem esse poder, né? Então o leite ele aqui simboliza a palavra de Deus para nós, né? Então o crente que ele faz da palavra de Deus, né, a sua fonte, o seu manual, esse crente realmente ele tem a sua esperança renovada a cada dia. Por quê? Porque a palavra de Deus é o leite espiritual que nos capacita a estarmos fortes na presença de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção, né, nesse texto para cada um de nós nessa noite, irmãos, é algo extremamente importante que eu sei que todos vocês já sabem, mas vale a pena a gente reforçar, porque esse texto ele nos chama a atenção para aquilo que Deus nos fez. Além de Deus ter nos feito nova criatura, Deus ele nos fez também sacerdócio santo, né? O que quer dizer isso, sacerdócio santo? No Velho Testamento, antes de Jesus Cristo vir a essa terra, para que o povo pudesse ter acesso a Deus, foi nomeado, foi constituído por Deus sacerdotes. O que esses sacerdotes eles faziam?
eles ofereciam culto a Deus, antes ali no tabernáculo, no deserto, e aí depois no templo também. Ali havia uma ordenança de Deus para que aqueles sacerdotes eles prestassem o culto a Deus, e havia toda uma cerimônia ali que Deus havia ordenado, e tudo aquilo ali havia um propósito. E dentre todas as funções que o sacerdote ele tinha a função de ouvir, né, ali os pedidos, né, ali as confissões do povo, e ele fazia um papel de intermediário entre Deus e o povo, e entre o povo e Deus. O povo não tinha acesso direto a Deus, eles necessitavam de um sacerdote para que eles pudessem ter agora o contato com Deus. Então eles falavam ao sacerdote ia falar com Deus, Deus respondia o sacerdote trazia ali a resposta de Deus para o povo. Agora, com a vinda do Senhor Jesus Cristo agora, nós recebemos agora, né, essa função, que é uma função extremamente assim, importantíssima, uma função extremamente privilegiada, e uma função ao mesmo tempo que nos chama também uma grande responsabilidade, porque agora cada um de nós temos a oportunidade de chegarmos a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então hoje cada um de nós temos esse acesso. Então Pedro ele vem chamando a nossa atenção para isso que aconteceu. Olha o que ele diz: chegando-se a ele a pedra que vive rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Olha o que o Senhor fez com cada um de nós. Além de nos fazer nova criatura, o Senhor agora nos faz sacerdote, né? Então, olha a importância que cada um de nós temos diante de Deus. Hoje, eu e você, cada um de nós, quando nós temos a necessidade de conversar com Deus, nós vamos até Deus, nós conversamos com Deus, e Deus ele ouve a nossa oração, e Deus atende a nossa oração, e Deus opera através da nossa oração. Na semana passada nós tivemos aí a oportunidade de contemplar alguns milagres, e todos eles nós sabemos que é por conta desse acesso que o Senhor deu à sua igreja, de todos nós unidos em oração elevarmos a nossa oração a Deus, e Deus ele responde, né? Então tem alguns milagres que têm acontecido na nossa igreja. Um deles foi ali nas vistas da missionária da nossa igreja. Ela estava com as vistas muito comprometidas, passou por cirurgia, ela não estava enxergando, ela falava que ela não conseguia ver o rosto assim, ela só conseguia ver em volta, a situação não estava assim ruim. Hoje ela estava testemunhando mais sobre isso, né, que muitas vezes vinha o inimigo soprando na mente dela: olha, agora você não vai mais ler, agora você não vai mais pregar, né? E ali na semana passada, no sábado, nós fomos no culto ali na casa da nossa irmã Nilda, e eu fui um dos primeiros a chegar ali, e a missionária ali de repente na mesa conversando, ela começou a se emocionar, e ela dizia que estava vendo meu rosto perfeitamente, né? Então o Senhor ele cura, o Senhor ele faz milagres, né? Na quarta-feira nós tivemos um culto no lar, ali nós tivemos ali participando do culto na quarta-feira, e fomos numa casa, e ali foi apresentado o nome da irmã da nossa irmã que estava ali na casa. Ela já está no Paraná a fim de fazer um tratamento ali, buscando realmente recursos para poder fazer um tratamento, um tumor, né, que ali ela tinha, vamos declarar assim, né, porque a gente tem que declarar assim, né,
porque após a oração, né, foi ali no outro dia trazida a notícia de que aquele tumor havia diminuído o tamanho, né? Então nós estamos orando para quê? Para que o Senhor, aquele que começou a boa obra, possa completá-la, possa realmente trazer ali um milagre completo na vida daquela pessoa. Então tudo isso, irmãos, é fruto desse privilégio que Deus deu a mim e Deus deu a você, de chegar até Ele com ousadia, conforme está escrito aqui em Hebreus. Olha só que coisa maravilhosa, esse texto aqui também é um dos textos mais fantásticos da Bíblia Sagrada. Olha, até o texto diz assim: o acesso à presença de Deus. Portanto, meus irmãos, está em Hebreus capítulo 10, versículo 19: tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, essa carta do apóstolo Pedro, se nós tivéssemos tempo aqui, nós íamos falar sobre toda ela, porque ela é de uma riqueza extraordinária. Ela tem uma riqueza fora de série. Por quê? Porque ela vem mostrando, né, verdades assim maravilhosas, que elas devem estar impregnadas dentro de nós, porque elas são preciosas demais. Mas com o tempo, né, nós temos, ele é limitado, não dá para que a gente possa explorar tudo aquilo que ela tem de conteúdo rico para nos falar. Nós queremos aí, né, resumir de forma, né, que nós possamos entender a mensagem de Deus, porque não é do muito falar, né, que nós entendemos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Às vezes uma palavra já é suficiente para que nós possamos entender e compreender. O Espírito Santo, ele sempre dá um entendimento para que nós possamos compreender. Mas eu recomendo que você possa ler na sua casa. Acredito que você já leu algumas vezes, mas vale a pena a gente sempre ler novamente as cartas do apóstolo Pedro, porque elas são de uma riqueza imensurável. Eu quero então concluir essa nossa reflexão, meus amados, nessa noite, justamente com o último versículo, né? Os últimos 2 versículos que vem reforçando essa verdade que precisa estar dentro do nosso coração. Versículo 9 e versículo 10 de 1 Pedro, capítulo 2. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Olha que privilégio que o Senhor, Ele concedeu a cada um de nós, né? Você não está sozinho, né? Você não está sozinha, né? O Senhor, Ele está te acompanhando, o Senhor está te guardando, o Senhor está te guiando, está te conduzindo para que você possa chegar até o fim, né? E herdar a promessa, o bem mais precioso que Ele veio trazer para cada um de nós, que é a salvação da nossa alma, né? Então guarda firme essa salvação, né? Guarda, esse é o nosso tesouro, né? Esse é o nosso tesouro. E a fé, ela é realmente essa chave, né, que nós alcançamos do Senhor, que ela nos dá acesso para que nós possamos entrar na presença de Deus, para que nós possamos entrar na sala do trono,
para que nós possamos, assim como aquele sacerdote ele fazia no passado, ele ia lá à presença de Deus, o Senhor nos concede também no nosso quarto. Jesus fala, né, quando quiseres falar com o Pai, vai, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Pai em secreto. Teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará em público, né? Nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Eu testemunhei nessa manhã lá na igreja, né, ali na hora das bênçãos, no começo da semana. Eu estava preocupado, né, porque a gente tem responsabilidades, compromissos, a gente é autônomo, então a gente sempre depende, né, daquilo que entra, e tem os compromissos, as responsabilidades, tem o aluguel do local que a gente trabalha, e teve uns dias que o serviço deu uma diminuída, e eu até fiquei contente que eu ia conseguir dar uma pintadinha na oficina, que eu estava precisando, né? Então, a gente sempre confiando no Senhor, mas vai chegando o dia, né, das despesas maiores, a gente vem a preocupação, é normal, mas nós temos acesso a Deus, né? Então eu orei ao Senhor, meu Deus, olha, está chegando, preciso, né? Eu creio que o Senhor é o Deus, né, da providência. E aí na segunda-feira, dentre os minutos com Deus que a gente envia, aí um rapaz, né, um irmão, ele mandou um áudio para mim agradecendo tudo, né? E ele pegou e no segundo áudio ele falou: irmão, estou sentindo aqui, né, de falar para o irmão que está vindo a providência de Deus aí, a vida do irmão, né? E irmãos, realmente essa semana veio a providência de Deus, eu consegui, né, honrar todos os compromissos ali que a gente precisava honrar, né? Porque o autônomo é assim, ele depende, né, das coisas que vão entrar, e é muita coisa, não é muita, a gente, né, é aluguel, é contador, é muita coisa, é só Deus na nossa vida, né? Mas nós temos esse acesso, né? O Senhor nos dá esse acesso de entrarmos na presença dEle, falar com Ele, pedir a misericórdia dEle, o favor dEle, e o Senhor Ele envia favor a cada um de nós, irmãos. O Senhor mostra que Ele está no controle de tudo e Ele tem tudo nas suas mãos, né? Então, o Senhor nos fez assim, geração eleita, somos eleitos de Deus, né? O Senhor nos elegeu. O Senhor sabia que nós iríamos corresponder de forma positiva ao seu chamado. Por isso que nós somos eleitos. Não porque somos queridinhos, mas porque o Senhor, na sua presciência, Ele já sabia que nós iríamos responder de forma positiva: Senhor, eis-me aqui, né? E assim nós respondemos: eis-me aqui ao Senhor, né? E fizemos dele o Senhor da nossa vida. Por isso podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, assim como eu tenho apresentado sempre os irmãos nas minhas orações. Peço que os irmãos sempre continuem me apresentando também nas vossas orações, porque assim nós vamos caminhando, assim nós vamos vencendo. O Senhor vai cuidando de nós, falando conosco, renovando a nossa esperança a cada dia, para que nós possamos, né, caminhar firmes, né, e declarando, né, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nunca cabeça baixa, hein? Saiba que você tem um Deus poderoso que está ao seu lado, te guiando, te conduzindo. Então, cabeça erguida. Soldado, ele tem, né, postura, né? Cabeça erguida, olhando sempre para frente, para o alto, porque o Senhor está à nossa frente. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.